Oi, Fina! Oi, Fino! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Olha só esse porta-velas que nós fizemos aqui. Hoje nós vamos aprender a fazer 4 artesanatos com o reaproveitamento de latinhas de atum, cada um mais lindo que o outro. Vem comigo! Vamos ao vídeo! Aqui estão 8 latas de atum que eu pintei com spray dourado por dentro e algumas eu pintei a borda. Partindo do princípio que eu estou trabalhando só com materiais que eu tenho em casa, eu peguei aí 13 pregadores de roupa de madeira. Vou destacar, vou abrir, tirar essa parte que prende e vou destacar todos para que a gente possa começar a fazer a nossa primeira ideia, que vai ser um vasinho que tem como base a lata de atum. Essa lata de atum está pintada com tinta spray dourado por dentro e por fora. Eu fui colando os pregadores aí dessa forma que eu estou mostrando, com cola quente mesmo. Fui colocando aí sobre a mesa para que eles fiquem alinhados na parte de baixo e o vaso não fique torto. Fui fazendo assim até chegar ao final da lata. E assim ficou a nossa latinha. A parte de cima não fica alinhada porque os pregadores eles não são todos do mesmo tamanho. Então ele fica assim, é um trabalho rústico, isso também tem sua beleza. Agora eu peguei uma corda de sisal e aí onde tem essa depressão aí nos pregadores, eu fui colando a cordinha de sisal, medi aí para que as duas pontas ficassem iguais, fui passando cola, porque isso também vai dar uma segurança a mais no nosso vaso. Depois no final, eu peguei as duas pontas, dei um laço com a corda e serve tanto para fixar mais os pregadores na lata, como também para dar uma beleza aí ao nosso vaso. Vou pegar essas pontinhas, vou prender rente aí a parte que eu amarrei, que eu colei no vaso. Deixar as duas mais ou menos iguais. Vou cortar algum possível excesso. E vou colar a parte de cima do laço também, para que eles fiquem fixados aí na madeira. Coloquei um pinguinho de cola, estou retirando o excesso aí. E vou colar o outro lado e assim vai estar pronto o nosso vaso. Só faltam as flores. E aí está o nosso vasinho. Se você quiser, você pode invernizar também. Eu não invernizei, deixei assim natural, coloquei um ramo de flores e acho que ficou lindo. Para a nossa segunda ideia, eu peguei uma latinha de atum que tem a borda e pintado de dourado e fui forrando com a fita de cetim. Usei a cola quente, colei a ponta, depois fui colocando a fita bem rente por toda a lata e passando cola em alguns lugares. Fiz isso até o final. Com a lata toda forrada até o final, agora estou fazendo o acabamento. Colei a fita, vou cortar o excesso e passar um pouco de cola para acabamento. Estando pronto o nosso vaso, eu preenchi com areia e agora eu vou colocar esses cactos feitos com pedra que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Tem um vídeo aqui ensinando a fazer esses lindos cactos.
E agora eu vou colocar umas pedrinhas brancas para dar um acabamento. E a gente tem mais um lindo vaso feito com lata de atum. Eu amei. Olha só que lindo! Partiu terceira ideia. Para começar, eu peguei essa lata de atum, que era pintada por dentro com tinta spray dourada, e forrei com uma corda de sisal. Mas como para essa nossa terceira ideia, eu vou precisar de 3 latas de atum para fazer um porta-velas, eu forrei uma lata com sisal e 2 latas eu vou forrar com juta. Dessa forma que eu estou mostrando aí para vocês. Cortei uma tira de juta da largura da lateral da lata e vou colando com cola quente até o final. Peguei uma tábua bem rústica. Essa tábua eu tinha escurecido um lado com betume. Ela tem 36 por 10 centímetros. Enrolei a corda de sisal aí, dei 6 voltas e prendi as pontas com cola quente aí atrás. E agora eu peguei mais um pedacinho da corda do sisal, passei por baixo dessas cordas que eu havia amarrado aí e dei um nó. E isso vai servir para a gente pendurar o nosso porta-velas. Agora eu vou colocar o nó aí para baixo, por baixo da corda para dar acabamento. E vou passar um pouco de cola quente para dar uma certa segurança. Não sair do lugar e nem soltar. É dessa forma que a gente vai conseguir pendurar esse porta-velas. Agora, para dar um acabamento a mais nas nossas latas, eu peguei uma fita de cetim marrom e vou colocar aí em volta da lata, de todas as 3 latas. Já fiz em uma de juta, tô fazendo em outra, dessa forma aí. E depois vou fazer na que eu forrei com a corda de sisal, para ficarem todas iguais. Para dar um toque especial no nosso trabalho, eu peguei 2 pedaços de fita de cetim e um de corda, com mais ou menos 50 centímetros cada um. Passei por baixo da corda que eu havia colocado na tábua, dei um nó e depois dei um laço. Ajeitei e passei um pouco de cola quente aí no meio para que ele não desmanche. Vamos à colagem das latas. Já colei a primeira aí bem próxima ao laço. Agora estou colando a segunda, sempre com cola quente. E agora a terceira. Com a segurança de que estão bem coladas. Agora é só colocar as velinhas. E depois acender. E olha só como ficou lindo o nosso trabalho. Ai, gente, eu amei! E para nossa quarta e última ideia, eu vou precisar de 3 latas. Vou dar uma camada de tinta PVA direto na lata e vou deixar secar. A gente vai fazer um porta-trecos, ou porta-joias, ou porta-clips. Ele pode ser usado para diversos fins. Enquanto nossas latas secam, eu peguei um guardanapo estampado, retirei as bordas, retirei as 2 camadas e cortei em 4 partes. 3 partes eu vou usar para forrar as latas. Com as latas devidamente secas, eu agora estou passando uma camada de cola branca por toda a lata. Na lateral, no fundo, não pode ficar nenhum espaço sem cola. Passando, aplicando a cola aí com um pincel macio. E agora eu vou vir com aquela tira de guardanapo que eu havia cortado e vou colar aí na lateral da lata.
sempre com muito cuidado, porque o guardanapo é muito frágil e qualquer coisa pode fazer com que ele rasgue. Vai colocando aí com cuidado, sem pressa, bem rente a esse friso aí que a lata tem, aí na boca da lata, né? Olha que perigo. Ajeitar aí na emenda e agora eu vou colocar um plástico por cima. E peguei um pedacinho de papel higiênico mesmo e fui alisando aí para que o guardanapo fique bem esticado e o trabalho fique com um bom acabamento. Eu vou fazer isso nas 3 latas. Depois eu vou picotar aí essa parte que sobrou. Vou dobrar para o fundo da lata. Vou colar, porque aí a gente já passou cola. Depois eu vou vir com um círculo de guardanapo também e vou colar em cima para a gente fazer o acabamento. Vamos dar acabamento no fundo das latinhas. Cortei um círculo, como eu já havia dito. Como já estava com cola, eu coloquei no lugar, coloquei o plástico por cima e passei o papel higiênico aí alisando para que fique com um bom acabamento. Já fiz em 2 latas e agora eu vou fazer na última. Para fazer o nosso porta-trecos, eu peguei uma tampa de margarina e recortei de um tamanho que se encaixa na boca da lata de atum. Colei guardanapo de um lado, colei guardanapo do outro lado, dessa forma que eu estou mostrando aí, alisei bastante para dar acabamento, recortei o excesso e coloquei para secar. E olha só a nossa tampa como ficou linda. Eu fiz um acabamento em tinta relevo dourada e colei uma tampa de perfume aí bem no centro. Na lata, eu também coloquei um acabamento com uma fita de cetim rosa. Colei bem rente aí a borda da lata. E para montar o nosso porta-treco, é só colocar uma lata sobre a outra, que elas se encaixam perfeitamente. Agora vamos tampar. Eu vou guardar muitas coisas aí dentro. E aqui estão os nossos 4 trabalhos de hoje. Eu adorei todos. Olha só esses cactos. E o porta-trecos, não ficou um charme? E o nosso porta-velas, eu achei lindo. E esse vaso de madeira, gente? Eu amei tudo. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, dá um curtir. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações cada vez que nós postarmos um novo vídeo. Um beijo para todos vocês, muita saúde e fiquem com Deus!